Olá pessoal, hoje é dia 8 de dezembro de 2021. Perceba que enquanto as pessoas forem apegadas, elas não enxergam a verdade da alma e a verdade, obviamente, de Deus. Por que que não enxergam? Porque o apegado, ele vive uma vida iludida, e quem vive uma vida iludida pelo eu ego não pode enxergar a verdade, porque a própria vida já é uma grande ilusão. E isso significa que o apegado, ele não enxerga como a sua própria vida deveria ser vivida de verdade. E como não enxerga essa verdade de Deus, passa, é claro, a viver uma vida completamente distorcida, ilusória e equivocada. Daí, o apegado passar a agir com os quereres egoístas, materialistas, com os quereres impositivos, possessivos, etc. Daí o apegado passar a ter naturalmente os estresses, medos e todo tipo de sofrimento, pois passam a viver fora da sua verdade feita à imagem e semelhança de Deus. Afinal, a alma e Deus são absolutamente semelhantes e Deus pertence a todos, mas os apegados só acreditam e só aceitam as verdades, entre aspas, mentirosas do eu ego e refutam Deus e a própria alma. Por isso que nenhum apegado consegue ter contato ou experienciar ou vivenciar o eu alma absolutamente divino. E foi o que todos os sábios descobriram, praticando o desapego desse falso eu ego, que só age com base nos valores opostos ao eu alma e os valores opostos a Deus. Por isso, o desapego é obrigatório, é imperativo para todas as pessoas que vivem hoje apegadas, sem exceção. Caso contrário, com toda certeza, continuarão a viver uma vida distorcida, iludida, irreal, sofrida. E o apegado se torna tão ignorante que passa a querer conquistar o que não lhe pertence. Ele passa a querer controlar o que não lhe pertence. Passa a se apegar com egoísmo, com apego ao que não lhe pertence. Passa a tentar evitar o que é impossível de ser evitado. Por quê? Porque a cada querer do apegado, ele cria uma causa negativa e vai receber, consequentemente, as consequências, os resultados altamente destrutivos. E isso é obrigatório. É a lei da causalidade. Mas o que lhe pertence eternamente e que é absolutamente divino, passa a ignorar e a se distanciar. Por isso, não tem paz, não tem harmonia verdadeira, não tem a merecida prosperidade verdadeira e nem a felicidade verdadeira. Tudo isso já recebida de Deus em sua alma. Por isso que a alma é semelhante ao Criador. Lembre-se, hoje, a vida é um mero reflexo do que você quer com apego, ou um mero reflexo do eu-alma, desapegado, divino, sábio e eternamente feliz. E o eu-ego sempre quer capturar a sua alegria, a sua força, a sua felicidade do exterior mutante e, pior, inferior, o que é simplesmente impossível. Não existe nada superior no mundo material inferior. Mas os apegados procuram tudo que Deus já lhe deu no mundo exterior inferior, mutante e material. Por isso que é uma procura absolutamente inútil. Mas as práticas do desapego farão o apegado perceber que o eu-alma é infinitamente maior e muito mais poderoso do que um ignorante, passageiro, ilusório eu-ego e
o eu-alma é infinitamente mais poderoso que o mundo exterior e inferior. Ademais, os apegados são absolutamente contraditórios em seus objetivos, metas e sonhos das suas vidas, pois usam o medo, o estresse, as preocupações, a ganância, o egoísmo, o materialismo, tudo absolutamente negativo, como base do seu fortalecimento e como base do seu engrandecimento. Isto é, querem se fortalecer e querem se engrandecer com o acúmulo e as conquistas materiais inferiores, temporais e mutantes. E o grande problema é que o apegado se perde ao medo, aliás, ele se rende ao medo, ele se rende às ansiedades, às preocupações, aos estresses e seguem e obedecem a essas negatividades com total submissão e encarando como sendo verdadeiros em sua mente dominada pelo eu ego inexistente. E o pior, passa a arquitetar, passa a planejar e executar tudo com base no medo, na ganância, na ansiedade, nas preocupações, nas possessividades, no orgulho, etc. Para poder se livrar do medo, das ansiedades, das preocupações e tentar se fortalecer através do eu ego apegado e absolutamente destrutivo. E ainda assim, pensam que vão conseguir se fortalecer se alcançarem seus objetivos, sonhos e resultados. Muito pelo contrário. Quanto mais o apegado corre atrás dos seus sonhos absolutamente negativos, ilusórios, mais ele se enfraquece, mais ele acumula estresses, medos e todos os tipos de sofrimento na vida. Desarmonia principalmente, insatisfação principalmente. Mas se esquece que a causa é negativa e só pode receber resultados negativos e muito mais enfraquecedores da sua vida. Isso não é nada inteligente, muito pelo contrário. É pura ignorância imposta pelo eu ego. Mas lembre-se, não há como se livrar dessas negatividades e de todos os sofrimentos a não ser parando de criar as dualidades mentais dos queros e não queros, dos gosto e não gosto, dos tem que ser assim, não pode ser assado. E isso, só o desapego, só a eliminação desses quereres pode eliminar a ilusão das dualidades da mente e desse mundo material inferior. Mas veja que, mesmo sem nunca ter alcançado a plena paz e felicidade, o apegado continua a sua busca absolutamente inútil e impossível através das causas negativas do eu ego. Mas o eu ego convence o apegado que ele vive num mundo de infinitas possibilidades, infinitas criatividades, infinitos objetivos, e que os seus quereres ainda não se esgotaram e que é preciso ir tentando realizar cada querer novo que abre, entre aspas, novas possibilidades, entre aspas, quando a causa é negativa e os resultados só podem ser ruinosos para a vida. Portanto, pare de se enfraquecer sonhando em se fortalecer através do mundo inferior, material, mutante e passageiro. Pense, se você é feito à semelhança de Deus, você já tem as mesmas forças e a mesma grandeza, a mesma sabedoria, o mesmo amor divino de Deus. Basta largar o eu ego que te mantém iludido e ignorante da sua natureza divina. Lembre-se, o desapego elimina essa carcaça material, essa falsa sabedoria mental, temporal e inferior, e revela a alma espiritual real e divina. Por isso que é importante o desapego. O desapego é vital.
O desapego faz a sua essência divina se tornar visível e ativa. O que hoje não lhe parece real e nem verdadeiro, que é a sua alma e Deus, vão se tornar absolutamente e unicamente real, visível e verdadeiro. O desapego te faz eliminar as ilusões impostas pelo eu-ego e te faz se tornar na verdade eterna e imutável de Deus. O desapego revelará o silêncio mental, pois calará os quereres e as aversões que tanto agitam e tumultuam a mente com contradições dualistas, sem fundamentos, sem lógica, sem racionalidade. Mas que os apegados pensam serem essenciais para a vida. Então saiba que o apegado pode saber orar, pode saber textos sagrados de cor, pode frequentar todas as religiões, mas tudo isso não tem nenhum valor de verdade, pois tudo isso está a nível mental, comportamental e ritual. É preciso a essência das práticas sinceras do desapego, pois a verdadeira felicidade, sabedoria e harmonia recebidas de Deus está na alma e não na mente e nem no mundo como os apegados pensam. Se os apegados soubessem que tudo que ele procura está na sua alma, semelhante ao Criador, não estariam procurando no mundo material inferior, exterior, passageiro e ilusório. Portanto, faça revelar a verdade de Deus que reside em sua alma absolutamente divina, parando de procurar através dos falsos quereres do eu-ego absolutamente ilusório. Ademais, os apegados são possuidores da força de um grande elefante, mas se convencem que são fracos como uma lesma, e são lesmas sonhando com a força do elefante. Isso é o cúmulo da insensatez. Se ele possui a natureza de um elefante e possui a força de um elefante, o eu-ego faz convencê-lo que ele tem a força de uma lesma e fica sonhando com a força de um elefante. Então, é exatamente isso que acontece. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas a pessoa pensa que é fraca, que leva uma vida sofrida, estressada, preocupada e medrosa, quando, na verdade, é feito à imagem e semelhança do Criador. E isso ocorre porque os apegados agem, reagem e decidem através dos queros e não queros dualistas, porque o mundo na nossa alma não é dualista, o mundo na nossa alma é absoluto, é um mundo absoluto onde só existe a realidade de Deus, as virtudes, o amor, a fé, tudo absoluto que não admite nenhuma dualidade. Quando deveriam estar agindo, reagindo, decidindo através da alma virtuosa e desapegada por natureza, e de puro amor sincero e ininterrupto. Mas não, os apegados agem sempre na base dualista, por isso que nunca alcançam absolutamente nada. Cada quero cria dezenas de não queros e essas dezenas de não queros são todos sofrimentos. Então lembre-se, no eu-ego não existe a espontaneidade natural das virtudes. Nunca existiu e nunca existirá. Como a paciência, a tolerância e o amor puro e sincero. Nenhum apegado consegue espontaneamente, naturalmente, expressar a sua paciência, a sua tolerância, o seu amor infinito e sincero, ininterrupto. Por quê? Porque só o eu-alma age com total sinceridade, espontaneidade das virtudes, pois é da sua natureza recebida de Deus. Por isso, o eu-ego precisa de um querer, um motivo
para, por exemplo, amar, entre aspas. Por isso, ama, os apegados amam uns e odeiam outros, com base no gosto e não gosto. Mas jamais o eu-ego terá espontaneidade no seu amor. Não tem amor livre, sincero, puro, ininterrupto e absoluto. Mas o amor do apegado é na base do quero, não quero, gosto, não gosto. E isso é absolutamente falso. Por isso, o eu-ego fica na constante busca do amor, entre aspas, da paz, da felicidade, da harmonia, da prosperidade, pois não possui a espontaneidade dessas qualidades já existentes na alma. Tá certo? Todos nós já somos possuidor do verdadeiro amor, da paz, da felicidade, da harmonia e da prosperidade merecida. E tudo isso já existe na nossa alma, semelhante a Deus. E essas buscas absolutamente falsas, ilusórias, iludem os apegados que um dia os seus sonhos, os seus objetivos se realizarão. Quando, na verdade, já são absolutamente felizes e deveriam estar expressando com espontaneidade o seu amor puro, a sua plena felicidade e harmonia. Mas perceba que todos os apegados são invariavelmente atraídos pela felicidade, pela paz, pelas virtudes, pela fé, pelo amor puro, etc. E por que existe essa atração irresistível pela plena e eterna felicidade? Na verdade, é o chamado de Deus, é o chamado da alma divina, é o chamado para se auto-reconstruir e auto-reformar. É o chamado para largar o eu-ego e se tornar no ser divino que só espalha amor puro, fé inabalável e todas as virtudes recebidas de Deus. É o chamado para jogar fora, literalmente jogar no lixo, o egoísmo e se tornar num verdadeiro instrumento de Deus, nessa terra criada para esse propósito. Se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, devemos nos tornar instrumentos divinos de Deus para espalhar todas as virtudes, a sabedoria e principalmente o amor puro e sincero. Portanto, pratique desapego e se torne um divino instrumento de Deus, deixando de ser um escravo, um submisso instrumento do eu-ego, sendo um instrumento, sendo usado, escravizado pelo eu-ego absolutamente venenoso, tóxico, maldoso e inexistente, a vida não tem como prosperar em nenhuma virtude. Por isso que a vida dos apegados é um mar de ilusão e um mar de insatisfação e um mar de decepção, frustração, quando deveria ser um mar eterno de tranquilidade, paz, harmonia, porque é da sua natureza recebida de Deus. Portanto, boas práticas do desapego a todos. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.